11 horas na Bahia, 11 horas em Salvador. Muito bom dia. Começando agora mais uma live aqui do portal Bahia.ba. Hoje estaremos entrevistando, daqui a pouco ela vai chegar aqui para bater um papo com a gente, a deputada estadual Olívia Santana. Deputada Olívia Santana, que também é pré-candidata a prefeita de Salvador, aqui pelo PCdoB. Olívia é uma velha conhecida da política da Bahia, já foi secretária de Estado, também já foi vereadora aqui de Salvador. Então, a deputada estadual Olívia Santana tem um currículo muito grande, muito vasto. A gente vai conversar aqui sobre a pandemia do coronavírus, vamos conversar sobre as eleições que estão marcadas para outubro. Será que as eleições vão mesmo acontecer em outubro? E qual é o posicionamento da deputada estadual Olívia Santana sobre essa questão? E os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro? A gente vai ouvir de Olívia o que é que ela pensa da atuação do presidente Jair Bolsonaro durante essa pandemia do coronavírus, que está nos obrigando a ficar em casa. Então, todos nós estamos em casa, nos protegendo, usando máscara quando precisa, saindo às ruas, álcool em gel, todo mundo se protegendo, porque a pandemia do coronavírus não tá brincadeira. Mandar um abraço para Lorival Bonfim aí em Itaberaba. O pessoal vem chegando, e aproveitar que vocês estão chegando para pedir para vocês mandarem suas perguntas, suas sugestões aqui na nossa live, e também para vocês acessarem o nosso portal Bahia.ba. O endereço é curtinho, www.bahia.ba. Vocês acessam e ficam por dentro de tudo que está acontecendo em Salvador, na Bahia, no mundo. E é só acessar lá e você tem essas informações. Agora, no destacão, lá no nosso destaque do portal Bahia.ba, Bolsonaro inclui EBC no programa de privatização do governo, diz Coluna. Eu estou vendo aqui que a deputada Olívia Santana já chegou, então eu vou convidá-la para a gente começar o nosso bate-papo. Certo? Deputada Olívia Santana, vou convidá-la para o nosso bate-papo. Cadê você? Cadê a senhora aqui? Aparecer? Não está aparecendo aqui para mim, Olívia. Olívia, por favor, deputada, me mande a solicitação para eu poder aceitar, que eu não estou achando a senhora aqui para eu solicitar a entrada. Vamos lá. Tá dizendo aqui, a Olívia não pode participar. Por que, deputada? Me mande o convite, por favor, que aí eu aceito a senhora para a gente começar o nosso bate-papo. Aqui diz Olívia Santana não pode participar. Saia e entre de novo aí, deputada, por favor, para a gente começar o nosso bate-papo. Pois é, então a gente está aguardando essa conexão com a deputada Olívia Santana, e enquanto isso a gente vai girando aqui no Bahia.ba, www.bahia.ba. Aqui nos nossos destaques, titulada sempre, Ana Paula Matos diz conversa sobre serviço na chapa de Bruno Reis. Aqui também uma declaração do senador Otto Alencar, abre aspas, Bolsonaro demonstra pouco caso com saúde dos brasileiros. E aqui também no nosso portal Bahia.ba, casos de coronavírus no mundo ultrapassam 5 milhões. Nós só estamos esperando a conexão agora. Já adicionei a deputada Olívia Santana e aí a gente vai começar o nosso bate-papo com ela. Deputada Olívia Santana, tudo bem? Tudo bem, querido. Quer dizer, se é que se pode dizer que está tudo bem, né? Não é? Nessa pandemia e com tantas mortes, não é, deputada? Pois é, uma situação estarrecedora, terrível. Nunca pensei que fôssemos viver uma situação tão difícil como essa. Quero aqui já expressar minha solidariedade a todas as famílias que sofrem. Estava falando com uma companheira agora, desesperada, porque a amiga parece que veio a óbito, ainda não confirmou, também vítima da Covid-19. E é uma pessoa muito pobre, precisa de ajuda, porque é assim, até para o enterro, as pessoas sequer têm condição para isso.
Então, é uma situação dramática, terrível, e eu espero que a gente consiga virar essa página, vencer essa página o mais breve possível. Deputada, é um prazer recebê-la aqui na nossa live do Portal Bahia. E a gente já começou falando do coronavírus, então eu já vou para a senhora sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia. Como é que a senhora está enxergando essas declarações, essas atitudes e a atuação em geral do presidente Bolsonaro durante essa pandemia do coronavírus? A minha avaliação é que, na verdade, ele tem atuado como aliado do vírus, em vez de atuar liderando o país para sair de maneira mais rápida dessa situação dramática, letal, ele tem estimulado que o pior aconteça. As mobilizações, os encontros aos domingos, não é, do seu eleitorado mais fanático, estimulando a aglomeração de pessoas e mandando mensagens. Né? São mensagens, são orientações trocadas. A ciência caminha para um lado, o governo Bolsonaro caminha para o outro lado. Nós estamos vendo o Brasil em disparada rumo ao primeiro país em índices de morte pelo coronavírus. O presidente não faz absolutamente nada contra isso. Quer dizer, o tempo inteiro, criando agenda, ele manteve a mesma batida do processo eleitoral. Criar agenda, né, negativa e vai todo mundo puxando atenção para isso. Isso é uma tática, é uma estratégia, não é? E é também o conteúdo do seu governo. Bolsonaro não tem projeto, não tem programa para o Brasil. E quando nós dizíamos isso, já na eleição, isso é coisa da esquerda, vamos lá, vamos dar uma chance. Eu conheço um médico, Matheus, que falou, vamos dar uma chance ao mito, ele vai mudar esse país. E observe que, embora tenha recebido o apoio majoritário, né, do segmento médico no país, que acreditou nele, que apostou nele, ele sequer consegue passar uma mensagem. O cara é um capitão militar, tem um governo militar, o seu vice é um general, e todo o governo está impregnado de militares. Não é? Agora mesmo o Ministério da Saúde tem um ministro interino que é um cara com larga experiência em paraquedismo e não em saúde. Então, e esse cara, a experiência militar dele até deveria impulsioná-lo a levantar a moral da tropa, a defender o seu povo. Mas o que a gente vê é algo anômalo, algo estranho, é uma atitude neonazista. E eu não estou falando isso por exacerbação das palavras, estou falando isso porque é o quadro que nós estamos vendo. Né? É um presidente que desdenha da morte, quer dizer, desdenhou da tortura, e hoje desdenha da morte, desdenhou da ditadura militar, da perseguição a jornalistas, ao campo democrático, à esquerda. E agora ele se volta contra o Brasil. Nós temos um presidente errado na hora errada. Né? Ele está no lugar errado na hora errada. Então, nunca era para um cara como esse ser presidente da República. Não tem estatura, não tem capacidade política, não tem projeto para a vida, não tem projeto para uma nação. Então, o Brasil está numa situação atípica. Nós estamos isolados no mundo. Nenhum presidente está agindo da maneira como o presidente Jair Bolsonaro está agindo, lamentavelmente. O resultado disso é o crescimento desenfreado das mortes em nosso país. Olívia, ainda nessa esteira do que a senhora acabou de falar, o reflexo dessa atuação, e não só isso, mas da política econômica e tudo, a gente vê uma baixa popularidade do governo, e o governo não completou 2 anos e já se fala muito fortemente em impeachment. A senhora acha que tem algum clima hoje para o impeachment, que não há outra saída? Como é que você pensa essa questão da empichação, da possível empichação? Empichamento. Desculpa, Matheus.
Quem está criando o clima para o impeachment é o próprio presidente. Nós tivemos toda a responsabilidade, eu sou do PCdoB, sou da direção nacional do PCdoB. O PCdoB sempre ponderou que não era o momento de propormos o impeachment para o presidente da República. E teríamos que insistir na luta democrática, pressioná-lo a fazer o que o Brasil precisa. O problema é que nós estamos chegando a junho, não há sinais de controle dessa pandemia no país e o presidente insiste numa agenda completa de ataque à ciência, de ataque às orientações. Então, o impeachment está se tornando absolutamente necessário, porque está insuportável conviver com um presidente desse. Imagine uma pessoa que perde se tem um familiar que perdeu sua vida, aí você vê, no dia que o Brasil ultrapassou 10 mil mortes oficiais, não é? Porque tem as extraoficiais, então o número de mortos pela Covid-19 é muito maior. A própria Fiocruz estimou que para cada uma morte nós teríamos, na verdade, uma situação de 3 mortos, não é, no país. Então, essa situação, você vê uma situação trágica dessa e o presidente passeando de jet ski. Então, é o escárnio, é o escárnio. Ele está criando um clima insuportável. Então, as pessoas até que ponderavam, derruba ou não derruba por medo de Mourão, não é? E agora as pessoas estão dizendo, nós já estamos, eu não vou nem dizer a expressão porque não cabe aqui, mas não tem como ficar pior, é uma situação assim terrível. E nós temos que lutar uma grande frente ampla e democrática em defesa do Brasil. Quer dizer, as forças políticas, não importa qual é o partido político agora, importa o compromisso com a vida das pessoas e com a democracia. Nós precisamos de uma mudança de comando do país, preservando a democracia. E eu quero dizer que é lamentável que estejamos, Matheus, em pleno século XXI, um país que viveu 350 anos, quase 400 anos de escravidão, e a gente não tem nem 150 anos de abolição da escravatura no Brasil, enfrentamos ditadura militar, e a gente chegue agora, 2020, com medo de uma outra intervenção militar. As Forças Armadas do Brasil precisam assumir um compromisso definitivo com a democracia. Não é esse o papel das Forças Armadas. Criar essa situação de medo, de pavor, essa sombra que fica, não é? Uma democracia, quer dizer, 30 anos de superado o regime militar, e a gente ainda fica com essa sombra. Será que está sólido? Será que está seguro? Será que eles vão intervir para encarcerar pessoas, para matar pessoas, para exilar pessoas? É esse o retrato, a fotografia? Então é preciso ter coragem. E a elite do Brasil precisa abandonar esse ideário escravocrata, esse ideário militarista e assumir um apreço ao Estado democrático de direito. É só isso que nós precisamos. A receita é simples. Né? Olívia, vamos passar agora para o campo local. Vamos falar um pouco aqui da Bahia. A senhora, como eu estava dizendo na apresentação, é uma velha conhecida, não velha pela idade, que a senhora é nova, mas 54. Velha conhecida porque a senhora milita há muitos anos na política e já foi vereadora de Salvador, secretária de Estado, agora deputada estadual, enfim. E esse ano, enfim, saiu como pré-candidata a prefeita de Salvador. Queriam seu nome até na eleição de 2016, né? Inclusive o próprio governador Rui Costa queria, mas ficou para agora. E a gente vê também como outras pré-candidatas, muitas mulheres. Temos Lídice da Mata, que já foi prefeita, a própria Major Denise, a gente tem Eleusa Coronel também. Você acha, Olívia, que esse é o seu momento? Essa é a sua hora? Tinha que ser antes, agora é a hora
certa. Como é que você enxerga a sua pré-candidatura nesse momento, e nesse momento tão delicado de pandemia, que fica uma interrogação na nossa cabeça? Vai ter eleição agora em outubro? Não vai ter? Como é que você pensa isso tudo? Então, eu penso que é sim, é o meu momento, é o nosso momento, até porque essa situação da crise só me estimula ainda mais. Eu penso que Salvador vai precisar de uma gestão, de uma gestora, não é, que abrace e que acolha o seu povo, que tenha humanidade no coração e na trajetória de vida. Não é uma questão de um marketing político, não é, de última hora com vista à conquista do poder. Eu penso que isso é parte da minha trajetória de vida, na luta pelas mulheres, na luta contra a miséria, contra a pobreza, a luta contra o racismo, a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Saí de cabeça erguida da Secretaria de Educação do município. Foi o meu primeiro grande desafio na gestão, sair deixando lá uma matrícula informatizada que serve ao povo de Salvador até hoje. A gente conseguiu implantar marcas ali muito importantes para a gestão pública na direção de uma educação de qualidade. Portanto, eu entendo, inclusive melhoramos o indicador, o IDEB, não é? Melhoramos salários de professores, que estavam com déficit de 27%, né? E a gente conseguiu dar um aumento de 15,38%. Naquele momento foi o maior aumento do Brasil, e eu fiz questão de fazer isso, entendendo que o orçamento existe, ele é limitado, mas as prioridades quem define é o gestor, é a gestora. Então é preciso ter prioridade, colocar no centro as pessoas, a melhoria da vida das pessoas. Então, nesse momento, eu entendo, e agora com essas chuvas terríveis, eu fico pensando por quê? E eu vi uma manchete num blog dizendo assim, desmoronamento lá em Sussuarana por causa das chuvas. Não é por causa das chuvas. As chuvas estão aí e a minha casa está aqui segura, a casa das pessoas de classe média está tudo seguro, esperando a chuva passar, todo mundo em casa cumprindo o seu isolamento social. Aliás, deveria ser todo mundo, mas só 50% está fazendo. É preciso pressionar para crescer o isolamento, porque é a única medida que pode salvar a vida. Mas a gente está vendo que Salvador é uma cidade favelizada. Eu tenho muita disposição, muito desejo de assumir esse lugar mesmo, não por ambição, coisa mesquinha, curricular, não é? Mas por entender, gente, que é possível um plano de urbanização de favelas. A prefeitura tem um mapeamento das áreas mais fragilizadas, das áreas que pode acontecer o deslizamento de terra a cada chuva, todo ano é isso. Quer dizer, qual é a política pública? É a sirene? São as escolas públicas correndo, sai porque precisa botar desabrigado? É essa a forma de tratar o nosso povo, esses corpos que estão aí pendurados nas encostas? Não pode ser, não pode ser. Então, é preciso ter uma política de urbanização de favela já. No tempo que está ensolarado, a prefeitura, a gestão do prefeito ACM Neto, só pensa em festa, festa, festa. E olha que eu sou uma militante da cultura, e eu defendo uma política cultural para Salvador, que alcance várias linguagens, estruturadas, pactuada com os artistas, com os grupos culturais, que é triste a gente ver a cada Réveillon um monte de nome nacional que vem e não há uma mescla com as expressões, um monte de gente legal que está acontecendo, que está fazendo música, fazendo um trabalho lindo e que fica sistematicamente alijada, né, desse processo dos eventos em Salvador. Mas eu entendo que é fundamental que no sol, no verão, aí sim a prefeitura entre nos bairros com força, estabeleça recursos para fazer a contenção de encostas,
deslocar pessoas, fazer programa de habitação popular, ir para Brasília, buscar as emendas de bancadas para que o plano é a urbanização das favelas de Salvador. Nós vamos fazer uma política e quero contar com minha bancada de deputados. É isso que o prefeito tem que fazer, mas ele não sabe o que é viver num barraco e ficar rezando o Pai Nosso para que a casa não caia e soterre os filhos dessas mulheres que estão aí, chefas de família, entendeu? Desassistidas, abandonadas. A gente não quer política em ano eleitoral, não, política social em ano eleitoral, não. A gente quer política social que seja parte de um projeto de Salvador. Eu quero sentir orgulho da minha cidade, pelas praias, pelo verão, que é bacana, ver um monte de turista, mas, sobretudo, pela capacidade que a cidade tem de solucionar os graves problemas sociais, dando o mínimo, gente, de dignidade para essa vida favelizada, que é a maioria do povo de Salvador. Não é a minoria. Nós não estamos falando de minoria, Matheus. Nós estamos falando da maioria da cidade. 56% dos habitantes de Salvador vivem em área especial de interesse social. Entendeu? Então é disso que nós estamos falando. Eu quero, sim, ter essa oportunidade. Peço essa oportunidade à população de Salvador, sim. No momento oportuno, nós vamos fazer esse debate. Entendeu? Porque acredito que eu tenho capacidade, que eu posso fazer, que o meu partido está junto comigo nessa. Eu agradeço ao PCdoB por ter feito essa escolha pelo meu nome, nos seus fóruns, no seu fórum partidário, e saímos unidos e com brilho nos olhos para participar dessa disputa. Assim, Olívia, a gente tem um perfil, o PT escolheu como pré-candidata a Major Denise Santiago, mas ela não tem um perfil político, ela nunca foi política, ela nunca teve nenhum cargo. Muita gente diz que pode ser uma vantagem, outras dizem que pode ser uma desvantagem. Você acha que esse é o perfil que o eleitor de Salvador quer, de uma pessoa que não conhece, vamos dizer assim, a política a fundo, não dizer que não conhece, mas que nunca assumiu um cargo público e que não é política de essência? É esse o eleitor soteropodista quer, Olívia? Então, Matheus, foi bom você fazer essa pergunta sobre o perfil. Então, eu vou me posicionar sobre o perfil do que eu entendo que seria o melhor para Salvador. Eu não vou comentar a escolha feita pelo PT. Respeito a Major Denise, respeito o PT, o governador, então eu vou me abster de avaliar a escolha que eles fizeram. Entretanto, eu quero falar sobre o perfil, sim. Eu entendo que Salvador, essa cidade de 3 milhões, melhor dizendo, de habitantes, e com as carências graves que tem, e vai sair dessa pandemia uma outra cidade. Nós não podemos fazer de conta que a pandemia não está no caminho. Tem uma pandemia no caminho tem uma pandemia. E como é que nós vamos enfrentar isso? Que Salvador sairá dessa pandemia, do ponto de vista econômico, a perda de arrecadação, tudo isso tem que ser considerado. Então, eu entendo que o perfil de uma gestão para Salvador, de uma gestora ou de um gestor, tem que ser um perfil que tenha uma experiência política e de gestão pública, sim. Eu acho que esses são elementos que ajudarão a cidade. Então, eu fui vereadora há 10 anos. Uma gestora, eu fico olhando essa atitude empobrecida, né? Muita gente votou no capitão Bolsonaro, dizendo, mas ele é uma coisa nova, né? Um cara que estava, acho que há 30 28 anos como deputado. 28 anos, deputado federal, não era uma coisa nova. E que esboçou posições políticas terríveis, mas se apresentou ao eleitorado como se ele não gosta de política, vamos acabar com essa política, vamos acabar com essa politicagem que não sei o quê. A velha política, como ele cunhou, a velha política.
ele se apresentando como se ele fosse um herói que ia salvar o Brasil e ia trabalhar sozinho. Isso não existe. Isso não existe. Quem senta na cadeira da gestão tem que saber fazer, sim, o trabalho político, ter uma visão política sobre a cidade, um projeto político sobre a cidade, tem que ter capacidade de dialogar com o legislativo, respeitar o legislativo, esse é um elemento fundamental para a democracia, né? Então, é preciso saber a importância de uma estrutura como a Câmara de Vereadores, saber dialogar com as diferentes forças políticas, sim, que estão lá representadas como decisão da população, quer o prefeito goste ou não goste, terá que saber lidar com o legislativo da cidade. As políticas para a gestão, o orçamento da cidade, né, as prioridades que serão estabelecidas, um prefeito ou uma prefeita não pode ficar refém apenas da equipe. Ela tem que ter o entendimento, porque ela é a liderança da gestão. Conhecer a cidade e os problemas sociais que a população enfrenta. E, portanto, tem que ter capacidade de fazer a gestão na área de educação, na área da atenção básica à saúde, esse gargalo que nós temos em Salvador. Então, é um conjunto de características que a gestora precisará ter para assumir esse lugar. E eu me sinto preparada para isso, até porque por 10 anos fui vereadora, fui líder da bancada de oposição, eu fui presidente de diversas comissões, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Reparação, Comissão dos Direitos do Consumidor. Eu comecei na Câmara, inclusive, logo em seguida eu já fui eleita presidenta da Comissão dos Direitos do Consumidor. Foi a primeira comissão que eu presidi na Câmara. Então, fui secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, secretária de Políticas para as Mulheres. Então, eu me sinto preparada, tenho 54 anos, não tenho problema nenhum, viu, A senhora é Matheus? nova! De assumir minha idade, viu? Acho bobagem ficar Não é? fingindo que tem uma idade diferente, porque o tempo está ali com a gente, dorme e acorda conosco. Então não adianta dizer que não tem. O Mas eu tempo me tem que ser sinto aliado, né, plena, Olívia? me sinto plena, forte, com capacidade de trabalhar e com muitos sonhos para essa cidade, né? Olívia, a gente ainda no campo das eleições, com essa pandemia do coronavírus, a gente tem uma interrogação. Será que a eleição municipal vai conseguir ser feita no mês de outubro, como está planejado? O que é que você pensa sobre isso? Ou você defende que ela seja mais para frente, para novembro ou dezembro? Muita gente fala, muita gente defende que se prorroguem mandatos e que se faça uma eleição geral em 2022. Como é que você pensa isso? Isso não pode ser, e a população às vezes não tem essa informação, e nós precisamos falar sobre essa questão de maneira muito tranquila, porque é a vida do país, é a vida do nosso povo que está em jogo. O momento agora é de pensar na vida das pessoas. Essa é a centralidade da pauta. A outra questão é o que fazer com o processo eleitoral. A Constituição estabelece que o ano eleitoral é uma cláusula pétrea, inclusive para proteger a democracia. Significa que não pode ser mudada. A eleição não pode ser jogada para o ano que vem, porque há um impeditivo legal que não pode ser mexido, a não ser com a quebra do Estado Democrático de Direito. E isso nós não queremos, nós não vamos apostar, porque significaria deixar Bolsonaro aí até o dia que eles, os militares, queiram estar no poder, né? Então, nós não queremos isso, nós não queremos um estado de exceção. Nós queremos a democracia. E a democracia prevê, sim, troca de comando, eleições, e isso é importante, portanto, para as cidades, para o nosso país. Eu vejo, entretanto, que nós temos que levar em conta o controle da pandemia. Então, se a pandemia não estiver controlada até outubro, é claro que não dá para manter em outubro. É claro que vai ter que puxar para novembro, ou para a primeira semana de dezembro,
Aí eu não sei, aí tem que ser uma articulação, uma construção responsável feita pelo Congresso Nacional, não é, pelo Judiciário, que hoje tem a condição, o Tribunal Superior Eleitoral, de avaliar o conjunto da situação e estabelecer uma nova data para processo eleitoral. Né? A gente já está falando ainda nessa esteira da eleição municipal. O prefeito ACM Neto escolheu como seu pré-candidato Bruno Reis, que é vice-prefeito, já foi secretário, deputado estadual, mas muita gente diz, Olívia, nos bastidores, e também sem ser nos bastidores, que o povo de Salvador não conhece Bruno Reis. Queria que você analisasse esse perfil escolhido pelo prefeito ACM Neto do candidato Bruno Reis, do pré-candidato Bruno Reis. Então, o prefeito ACM Neto escolheu o amigo dele, o coleguinha. Então, assim, ele escolheu uma liderança que ele tem plena confiança, que ele espera que vá fazer. Na verdade, ele tinha vários quadros políticos e fez a escolha daquele quadro que ele se sente que é alguém que ele controla. O Bruno Reis sempre foi um apadrinhado do ACM Neto. Então, eu fico observando essa situação, porque nunca tive padrinhos, né? Eu construí meu caminho, não pongando em alguém, mas construindo pela luta, há 30 anos, né? Pela luta, pela militância, e vai se constituindo uma experiência e uma liderança política. Então, eu acredito mais nessa receita, obviamente, do que na receita do toque de Midas, né? Eu acredito que nós temos que tratar com seriedade a cidade de Salvador e não fazer dela aquela cidade que vai ser gerida pelo príncipe, pelo enteado do príncipe, seja lá o que for, gerações por gerações e gerações. Eu digo sempre, eu não tenho vocação para ser escrava, eu tenho vocação para ser quilombola, para me libertar. Essa é a minha vocação para mim e o que eu busco para o meu povo. É Olívia, isso. nas eleições de 2018, o PCdoB cresceu muito, fez uma bancada grande, que cresceu o número de deputados na Assembleia Legislativa, fez um bom número de prefeitos, de prefeitos não, mas de deputados, e deputado federal, deputado estadual, e o PCdoB tem algumas cidades importantes como Juazeiro. Queria saber de você quais os planos do agora para essa eleição de outubro, o que é que você pensa em número de vereadores na Câmara? Você desse um panorama geral do PCdoB para essas eleições agora de outubro. Então, o PCdoB está numa batida importante. Nós atravessamos esse desafio que foi o fim das coligações e o partido conseguiu estabelecer uma série de candidaturas, construir uma chapa que vai disputar diversos municípios, né? Juazeiro foi uma situação diferenciada, nós perdemos um quadro importante que foi o Isaac, não é? Que foi prefeito, elegeu o Paulo Bonfim. A situação lá é uma situação diferenciada, né? De uma quebra de uma presença na prefeitura em função dessa saída do Isaac, mas nós temos, e do prefeito, mas nós temos conseguido buscar outras alternativas. Jacobina, por exemplo, nós temos o Tiago, que é um cara fantástico, um vereador experiente, que está despontando, liderando pesquisas, né? E eu acredito que nós vamos ter um excelente resultado ali. E nós temos em Salvador o nosso projeto eleitoral, temos uma chapa competitiva, a nossa previsão é eleger 4 vereadores, entre 3 a 4 vereadores. O PCdoB sempre teve nomes fortes em Salvador. Nós coligávamos por uma circunstância.
Mas sabíamos também que se não houvesse coligação, nós teríamos sim a condição, por exemplo, de eleger o Hélio, a Ladilce, que sempre foram muito bem votados. Temos 2 mandatos de excelente qualidade na Câmara de Vereadores, uma que faz a luta da saúde, que é a vereadora Aladilce, tem o vereador Hélio Ferreira, que explodiu de voto na eleição passada, né, e alguém de forte influência na área da luta dos rodoviários, e, portanto, nós temos um quadro positivo. Né? Nós temos um partido estruturado, coordenado, um partido sólido na Bahia, e que em Salvador tem construído essa alternativa de uma maneira assim, muito tranquila, engajada, envolvida. Observe que o meu nome foi definido ainda no ano passado. Né? Sim. Foi definido em novembro do ano passado, fizemos a nossa conferência, ocupamos todo o espaço de fórum para tratar, era o museu e a deputada Alice Portugal, tratamos da melhor maneira possível. Hoje, nós estamos com a nossa candidatura aqui, já construída, estabelecida, esperando o momento adequado. Né? Estamos reunindo, fazendo ações internas, mas entendemos que esse não é o momento de disparar, não é, a pré-campanha, considerando que a pandemia chegou. Eu estou preocupada agora com outra coisa. Estou preocupada em ajudar, em contribuir, faço parte do Comitê Popular Solidário. Aqui em Salvador, nós já distribuímos 23 toneladas de alimentos, Sindicefaz, a Caja Verde, né? A Reprotai, que é uma rede juvenil, Focus Modas, Jovens Periféricos, diversos grupos articulados, buscando ajuda para ajudar o outro. E eu estou super feliz de ser parte disso, dessa articulação, porque o nosso mandato, eu sou uma deputada estadual, tenho cumprido o meu papel de participar de todas as ações, as sessões que a Assembleia vem realizando, votamos todos os projetos que o governador Rui Costa encaminhou, vamos votar mais projetos agora na sexta-feira, e estamos nessa batida. Eu não paro, eu geralmente vou dormir e dizer assim, está em casa, está em quarentena, mas eu vou dormir 1h da manhã, 2h da manhã, respondendo o zap, a gente que tem pedindo socorro, que precisa enterrar fulano, que precisa de uma ajuda porque perdeu o emprego. Para vocês terem uma ideia, a gente fez essas solicitações de ajuda e o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas registra que 39% das diaristas foram demitidas. Essas pessoas estão em casa, estão passando fome. Aí você diz assim, mas tem um auxílio emergencial. Foi aquela luta, aquele sofrimento, um direito que ganhou estética de esmola, porque a maneira como o governo distribuiu esse auxílio, está distribuindo, é um convite à contaminação, é uma coisa perversa. Esse governo de Bolsonaro é muito perverso. As filas humilhantes nas portas da Caixa Econômica, e o governo tem o Banco do Brasil, que tem uma rede ainda maior do que a Caixa, o governo tem o Banco do Nordeste, o sistema financeiro é integrado, então pode sim ativar a rede privada também bancária e fazer um processo muito mais largo de atendimento para proteger as pessoas. Não é só dar os 600 conto, os 600 reais. É como essa ajuda vai chegar. Tem que chegar com dignidade. É um negócio assim que me maltrata, sabe? Porque essa história de tratar os pobres, os pretos, como se fosse um bando de descartáveis, é algo muito doloroso. E nós temos que fazer política para superar essa cultura do descarte em relação às pessoas pobres, os brancos pobres, todo mundo que está em situação de miséria, de pobreza, não merece esse tipo de tratamento, merece exatamente o contrário, a proteção do Estado, o acolhimento do Estado. É isso que esse povo merece e que precisa ter. E nós vamos conseguir.
dar uma virada nesse quadro. Muita fé em Deus e na Olivia, luta. muita gente elogiando seu trabalho, elogiando aqui sua pré-candidatura. Ainda nessa conversa da pré-candidatura, na época que seu nome foi escolhido pelo PCdoB, disseram que houve um ruído, um estremecimento com a deputada Alice Portugal, porque ela também se colocava como pré-candidata. Houve mesmo esse ruído? Está tudo bem agora? Como é que foi a situação? Mateus, isso é café requintado, criatura. Oxi, Tá tudo certo. tudo certo. Alice é minha parceira, minha companheira. É claro que se tem dois nomes, alguma situação de desconforto vai acontecer. E isso é da política, é natural que aconteça, mas o mais importante agora é que nós estamos juntas, unidas, caminhando, até porque em 2016 eu era presidente municipal do PCdoB, eu abracei e mergulhei na campanha da deputada Alice Portugal, para prefeita de Salvador. E a recíproca tem que ser verdadeira, e é. Então, ela tem sim contribuído, colaborado. Fizemos reunião a semana passada, né, na quinta-feira, o presidente Davidson, que tem exercido uma liderança muito importante em relação a esse processo, o Geraldo Galindo, que é o vice-presidente, Haroldo Lima, maravilhoso, completamente envolvido. Falei com ele, baixinha, tô doido que passe logo essa quarentena, porque a gente tem que ir para a rua, baixinha, pedir voto, que é um lindo, maravilhoso, um cara com a experiência que Haroldo tem, é maravilhoso tê-lo ao meu lado. Então, a minha candidatura é uma candidatura, uma pré-candidatura que unifica o PCdoB e a gente parte juntos. Daniel Almeida, esse deputado que já foi vereador também, né, tem uma experiência fantástica, está aqui, ó, colado na corda da negona. Ô, Olivia, Olivia, você sabe que jornalista político adora fazer exercício de futurologia. A gente vai muito no futuro. Em 2022, a gente vai ter eleição presidencial. E a gente tem nomes da esquerda que estão se destacando durante essa pandemia, já haviam se destacando antes, como o governador Rui Costa, que repetidamente citado como um dos pré-candidatos a presidente de 2022, e outro nome, um desses do seu partido, que é o governador do Maranhão, Flávio Dino, como um possível candidato, pré-candidato também. Como você enxerga essa situação? Você acha que pode pintar uma chapa Rui-Dino, Dino-Rui? Você acha que é possível isso, Olivia? Então, a esquerda tem esse luxo, né? Nós estamos com grandes nomes, é um bom problema, Matheus. Nós temos grandes governadores, esses governadores têm se agigantado nesse processo aí da pandemia. Não é fácil ser governador numa hora dessa e com um presidente que não lhe dá a mão, deixa cair no precipício. E eles estão conseguindo sair do precipício e salvar a vida do povo deles. Eu sempre cito a experiência espetacular que o Flávio Dino teve que montar para conseguir que os respiradores da China não fossem sequestrados pelos Estados Unidos, nem fossem barrados pela alfândega no Brasil. Ele teve que se defender do estrangeiro e do poder local, do poder nacional, que deveria estar com ele ajudando a chegar os respiradores para salvar a vida do povo no Maranhão. Mas o presidente Bolsonaro deixou claro naquela conversa vazada que dos governadores do Nordeste, aquele do Maranhão é o pior, é o que ele mais teme, é o que ele mais odeia, né? Que ele dissemina o ódio. Ele odeia o Nordeste, porque o Nordeste não se curvou a ele e foi a única região do Brasil que votou unida contra esse absurdo. O povo nordestino não tem responsabilidade sobre essa situação que está aí, mas tem compromisso com a mudança dessa situação. Então, nesse sentido, o governador Flávio Dino, eu vi a entrevista dele na Globo News, aliás, várias, é um gigante e é alguém assim que é um estadista, tem uma postura que o presidente da República deveria ter. Então, nós aqui no PCdoB estamos muito assim envolvidas com essa
pré-candidatura do Flávio Dino a presidente da República. É o nosso quadro, é o nosso governador, é a nossa grande liderança e, portanto, nós estamos muito satisfeitos com a construção desse projeto. O nome dele, que se apresenta, tem se destacado no cenário. E é importante, é claro, o nome do governador Rui Costa, o PT tem diversos nomes também, né? E vai também vivenciar o processo deles para definir quem será o nome que vai representar o partido em 2022. Talvez Lula se reapresente, outro nome pode acontecer, não se sabe o que será. Mas nós do PCdoB estamos caminhando aqui com o nosso Dino. Olívia, infelizmente nosso tempo acabou, foram 45 minutos de papo. Muito obrigado, quero agradecer a sua presença e a sua disponibilidade sempre com a gente aqui do Bahia.ba. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada, Matheus. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado e avisar para quem... todas as pessoas que estão nos assistindo, desculpa. Sim, todo mundo. Várias figuras aqui, gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Enfim, todos que se interessaram de acompanhar essa entrevista gostosa. Nem senti que o tempo tinha acabado, estava toda animada, pensando que ia continuar, acabou. Obrigado. E lembrando para quem nos acompanhou que essa live fica salva lá no Instagram do Bahia.ba. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau.